Samuel Venâncio, os jogadores vão deixando o campo e, evidentemente, com os jogadores do Corinthians, pude ver aqui na TV, comemorando demais. Acho que o Corinthians, o Dorival Júnior foi listando do que ele pretendia para a partida e foi colocando check em várias coisas do Dorival Júnior, imagino, ou tudo que ele planejou para essa partida aconteceu, Samuca. Pois é, a torcida do Corinthians canta muito aqui no Mineirão, os jogadores foram aplaudir o torcedor. Eu até postei aqui, vou lá para baixo para a repercussão, para saber do Leonardo Jardim, que foi envolvido também do início ao fim pelo Dorival Júnior, né? Eu coloquei aqui no meu Twitter, ó, sobrou competitividade para o Corinthians, que dominou todas as ações no Mineirão. Se apertasse, sairia com a vantagem ainda maior. Não salvou ninguém no time do Cruzeiro, foi tudo abaixo da crítica. Para sair classificado em São Paulo, terá que mudar bem. Veremos, vamos lá saber as explicações de Leonardo Jardim. E para piorar, Lucas Romero suspenso pelo 3º cartão amarelo. Perdemos o Lucas Romero para o jogo de volta domingo, hein? Domingo às 6 horas da tarde, o jogo na Neoquímica Arena. Estaremos aqui para essa cobertura na Samuca TV e esperamos que o Cruzeiro seja diferente, que seja pelo menos competitivo diante do Corinthians. E acho que hoje esse sentimento de frustração, e a gente vinha acompanhando aqui na Samuca TV alguns vacilos do Cruzeiro na temporada, e isso de maneira natural. O Cruzeiro não tem esse objetivo, o objetivo do Cruzeiro está lá na frente, é na Copa do Brasil. Agora esse jogo sim, é o jogo que a cobrança, ela precisa existir, né? É o jogo que o próprio Cruzeiro estava se preparando para ser cobrado nesse jogo. Colocou esse jogo como um grande objetivo. Todo o clima foi criado para isso, para ser o grande objetivo da temporada. Hoje seria o jogo mais importante e a gente não viu o time correspondendo. Não pelo resultado, né? Poderia até perder, que já, obviamente, por ser o primeiro jogo em casa, já, de certa forma, seria decepcionante. Mas o que mais está doendo hoje no Cruzeirense é a atuação do time. A atuação do time, isso inaceitável. O que aconteceu hoje no Mineirão, o comportamento do time de maneira inaceitável. É isso, Valu. Acho que a vontade de desabafar, né, fica muito grande. De depois de ver um jogo como esse, uma atuação como essa, ninguém foi representado hoje em campo, hein, Valu? Ô, Léo, o meu sentimento após essa partida, e aí eu tô falando após essa partida, não tô colocando... Vamos falar da partida, não vamos falar da temporada, o que o Cruzeiro conseguiu fazer no Brasileiro. O meu sentimento após essa partida é o mesmo sentimento após a partida do Cruzeiro contra o Mushuc Runa. Tá? Eu fui buscar na memória que a última vez que vi o Cruzeiro jogar tão mal assim, e fui longe, né? Eu fui lá em 9 de abril desse ano, né? Quando o Cruzeiro... Só que ali tem uma diferença, né? O Cruzeiro... O Jardim estava procurando o trabalho, jogadores desencontrados, mas foi exatamente isso que aconteceu hoje, né? Quando o Samuel fala que o Corinthians dominou todos os aspectos do jogo, eu estou muito curioso para ouvir o Leonardo Jardim falar hoje a respeito da atitude. O Cruzeiro não teve atitude. O Cruzeiro foi um time extremamente sem atitude. O Cruzeiro nunca quis a bola no seu pé para jogar, não. A bola se tornou uma inimiga do Cruzeiro quando o Cruzeiro a detinha sob sua posse. A gente não consegue, eu particularmente, eu não consigo salvar um jogador. E aí eu pergunto, a que se deve a isso, né? Ao Mineirão com quase 60 mil torcedores. O apetite do torcedor não acabou, mas será que do elenco para 2025 já acabou? Por que o Corinthians teve a atitude e o comportamento que tiveram no Mineirão? Um time que está estruturalmente em ruínas, financeiramente, com várias questões no seu elenco, jogadores recém-retornando de lesão. Me passa a vibe, o Cruzeiro, o comportamento dos jogadores de um time satisfeito com a temporada 2025. Ora, faltou avisar a quase 60 mil pessoas, né? Faltou avisar a quase 60 mil cruzeirenses que foram, repito, com espírito de Copa. O Cruzeiro não teve um momento sequer espírito de Copa nessa partida.
teve alguns lampejos, a gente já falou do Matheus Pereira no primeiro tempo. Não tivemos a presença de nenhum dos jogadores do Cruzeiro, repito. E assim, o Corinthians teve a vida muito fácil. É que o Dorival é um cara extremamente pragmático, tá pensando no jogo da volta. O empate seria bom, talvez, na cabeça do Dorival. O 1-0, então. O Hugo Souza fez algumas partidas, mas foi um Cruzeiro que, nesta noite, irreconhecível, ou melhor, um Cruzeiro parecendo o Cruzeiro da partida contra o Mushuc Runa, um time tentando jogar a bola pelo alto para o Caio Jorge. Quando o Cruzeiro jogou assim na temporada? Quando foi que o Cruzeiro, a partir do momento que o Leonardo Jardim encontrou a equipe, jogou dessa forma? Substituições que entraram em campo e nada melhoraram, mas isso já é comum, né? O Sinisterra, o Gabigol, o Eduardo, que vem num declínio. A pior apresentação do Eduardo é sempre a próxima, né? Matheus Pereira, Lucas Silva, Romero, que ainda foi amarelado e está fora do... Nosso sistema defensivo, irreconhecível. Fabrício Bruno, muito mal. Vidalba, enquanto esteve em campo, antes do choque, né? Não vou, depois que levou o choque, não deveria nem ter ficado, mas entendi ali o Jardim querendo segurar, mas corremos risco. Vidalba mal no lance do gol. Ele, o Fabrício Bruno. William, totalmente apagado. Christian, que foi substituído. Absolutamente nada aconteceu. E olha, hoje não tivemos um jogador. Caio Jorge, mal. E aí, quando você tem tantos fatores assim... e me assusta a incapacidade desse time de alguém, Léo, colocar a bola debaixo do braço e falar: pessoal, vamos jogar, vamos começar a fazer o nosso jogo. O Cruzeiro não teve essa capacidade, faltou atitude, faltou compostura dos jogadores diante de quase 60 mil torcedores, que esses sim se comportaram em uma noite de Copa. O Cruzeiro sai com 1-0. Depois desse jogo, pelo que foi apresentado nessa partida, não há, pegando os elementos dessa partida, o menor prognóstico. O Cruzeiro é capaz de ir à Neoquímica Arena e vencer o Corinthians, mas não com base em alguma coisa que tenha acontecido nesse jogo. E eu estou aqui realmente numa expectativa muito grande para ouvir o técnico Leonardo Jardim falar, para ver se ele, de fato, viu, né, a partida, entre aspas, do Cruzeiro que nós vimos na noite de hoje, Léo. Espero que não só o diagnóstico, ou melhor, não só ver o que aconteceu, confirmar aquilo que a gente viu, mas trazer também um certo diagnóstico, na medida do possível, se ele conseguir fazer isso. Inclusive, você já está vendo aí imagens ao vivo, né, da sala de coletiva do Mineirão. Daqui a pouco, ao vivo, na íntegra, com imagens, aqui a entrevista coletiva do Leonardo Jardim. Também tem a zona mista, aqui no dia de jogo KTO, com imagens ao vivo na Samuca TV, mais de 13 mil pessoas nos acompanhando nesse pós-jogo. E, ô Pedro, não só a parte tática, a criação de jogadas, ameaçar o goleiro adversário, que isso não aconteceu. Não só pela falta de competitividade, mas os sinais de fragilidade, de nervosismo que o Cruzeiro apresentou em campo. Erro de passe, uma recuada que o Sinisterra deu, uma pedrada mandando por escanteio, a bola estava no meio de campo, ele manda para escanteio. Falhas defensivas do Cruzeiro, algumas falhas, alguns erros, mostrando um nervosismo, uma fragilidade do Cruzeiro, não só a falta de competitividade. E isso que acho que impressiona mais negativamente. Um time que, além de não existir de uma forma tática, não ser competitivo, ainda muito nervoso. Por quê, hein, Pedro? Léo, eu também quero saber. Com as faltas, né, cartões que levaram, o Romero que levou um cartão, para mim nem era falta para amarelo, mas um amarelo que o Fabrício Bruno levou, fica pendurado no jogo, de uma bobeira, de uma idiotice enorme.
Olha, eu também queria saber, mas de fato venceu a equipe que teve compostura para um jogo de Copa do Brasil, né? Uma semifinal de Copa do Brasil. O Cruzeiro não existiu ao longo desses 90 minutos. A oportunidade mais clara do Cruzeiro, que é aquele lance do Matheus Pereira, surge de um erro da defesa do Corinthians, não é uma jogada criada pelo Cruzeiro. De fato, foi um Cruzeiro completamente dominado pela equipe do Dorival Júnior e parece que em nenhum momento o Leonardo Jardim esboçou condições de conseguir tirar o Cruzeiro dessa arapuca. Eu quero até escutar a coletiva. Mas, de fato, foi uma partida muito ruim, jogadores muito abaixo, tomadas de decisões péssimas dos principais jogadores do Cruzeiro, uma partida muito ruim do Fabrício Bruno, uma partida muito ruim do Vidal até a lesão. É muito pouco o que eu vou falar, mas o melhor zagueiro do Cruzeiro na partida foi o Jonathan Jesus, que entra na segunda etapa e que não fez muita coisa acima da média, só não comprometeu nesse ponto. E aí, assim, do meio para frente, um Cruzeiro que não existiu, e isso que o Valu comentou, eu também falava aqui ao longo da transmissão. O Cruzeiro nunca jogou com esse jogo de bola esticada, de bola lançada no alto, até porque essa não é a característica do Caio Jorge. E aí, justamente hoje, em um jogo de Copa do Brasil, um jogo decisivo, o Cruzeiro simplesmente decidiu que ele adotaria essa estratégia. E na verdade, tem uma explicação. O medo de querer jogar, o medo de querer ter a posse, o medo de querer decidir, o medo de, às vezes, segurar um pouco mais para tentar um passe mais arriscado. A palavra, para mim, que resume o desempenho do Cruzeiro hoje foi medo. Os jogadores do Cruzeiro tiveram medo de jogar. O torcedor estava lá, o torcedor apoiou, o torcedor fez a festa, mas os jogadores, para eles, pareciam um jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o que não era. Era uma semifinal de Copa do Brasil. Do outro lado, tem um time com N problemas, que enxerga a Copa do Brasil como a sua tábua de salvação, porque o ano do Corinthians foi muito ruim, mas o Corinthians encarou o jogo como deveria encarar, coisa que o Cruzeiro não fez. Concordo muito com o Valu. O Cruzeiro tem condições técnicas de conseguir uma remontada e se classificar na Neoquímica Arena? Tem, mas com essa postura de hoje aí, é para ir para lá para cumprir tabela, porque o que o Cruzeiro apresentou hoje foi muito ruim, foi muito ruim. Em nenhum momento teve um jogador do Cruzeiro para botar a bola debaixo do braço ou para parar o jogo, chamar todo mundo e falar, galera, vamos calmar, vamos trabalhar a bola. O Cruzeiro, na segunda etapa, ele só tem um volume de jogo porque o Corinthians baixa o ímpeto. Não é porque o Cruzeiro empurra o Corinthians para trás. Até porque, em alguns momentos, mesmo com o ímpeto mais baixo, o Corinthians conseguiu sair e conseguiu gerar perigo para o Cruzeiro. Então, para mim, a lição que fica é que esse time do Cruzeiro precisa de ter mais brio para esse tipo de situação. Ano que vem, nós estaremos diante de uma Libertadores. Da primeira rodada da fase de grupos da Libertadores já é decisivo. Se alguns jogadores, infelizmente, eles não têm cabeça, eles não têm mental para encarar jogos desse tamanho, me desculpe, mas a camisa do Cruzeiro é pesada demais. Tem que ter coragem. Para jogar aqui, tem que ter coragem. O desempenho de hoje, para mim, me desculpem a expressão da palavra, o uso da palavra, mas foi medíocre. Um desempenho medíocre. O cartão do Fabrício Bruno, numa peitada sem o menor cabimento assim, no jogador. Um jogador que está pleiteando ir à Copa do Mundo, sabe? O mental do Cruzeiro foi chega a ser infantil, né? Esfarelado. O Cruzeiro não teve um pingo de discernimento mental, por isso que eu estou voltando. Para mim é uma coisa assim, assustadora a atuação do Cruzeiro hoje diante do Corinthians, algo comparável para mim ao Mushuki Runa, lá em 9/4 desse ano. Então, jogadores realmente precisam de olhar para essa noite, o que fizeram. Vamos ouvir o que o técnico Leonardo Jardim diz, mas não teve nada. A técnica não estava dando, mas a gente já viu o Cruzeiro jogar mal nesse ano e não se entregar e tentar... Cara, não teve nada, foi um time frio. Não, o time Cruzeiro frio, nitidamente, isso, né? Não, foi um time frio para uma noite de Copa do Brasil, de semifinal de Copa do Brasil. O resultado de frieza... Pô, olha para o estádio, o Cruzeiro em nenhum momento se conectou com a partida. Lógico que o Dorival tem os seus méritos, o Jardim muda o Cruzeiro para um 4-3-3 logo aos 15 minutos, colocando o Sinisterra. Cara, mas os jogadores, a palavra os jogadores tiveram uma espécie de paralisia. A última linha defensiva, então, do Cruzeiro, assim... É um negócio assombroso que aconteceu, mas não foi passando por todos os setores do campo. Você pega a última linha defensiva e você passa assim, mas o Lucas Silva salvou, não salvou.
o Romero. O Christian saiu aos 15 do segundo tempo. Coisa até que a gente não vê o Jardim fazendo. Falou, cara, não vai dar. Talvez hoje, né, o Jardim, salvo engano, naquela partida contra o Mushuku Runa, ele fala que se pudesse ter trocado os 11, trocaria, algo do tipo assim. Provavelmente hoje seria a mesma questão. E o Corinthians foi aguerrido. Você vê os caras do Corinthians se jogando em carrinho. Por que o Cruzeiro... A grande pergunta é, por que o Cruzeiro, que vendeu caro várias derrotas, vendeu a preço de banana uma derrota em semifinal de Copa do Brasil? O que é? Qual é o sentimento que a turma já tomou? Que o ano já estava cumprido? Então, faltou avisar a quase 60 mil pessoas que foram com uma expectativa de que, não, alcançamos uma coisa no ano, agora esse time vai brigar para ser campeão, porque é esse o recado que esse time passou durante boa parte da temporada. O recado de hoje à noite é realmente um recado de um time que se mostrou entregue. O Corinthians é um dos piores Corinthians dos últimos anos. Repito, em todos os termos. Eu quero muito ouvir justificativas, ainda que elas não mudem o resultado da partida. Porque a atuação, o comportamento do Cruzeiro é injustificável na noite de hoje, Léo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.